Mas, Pri, conta aí o que está acontecendo no mundo das legal techs. Agora, Renato, mas que delícia esse debate, gente. Eu queria ficar ouvindo sobre picles aqui o dia inteiro, sobre otimismo, esclarecido, pessimismo. Meu Deus, isso é muito mais legal do que ficar discutindo regulatório, compliance, governança. Que legal, obrigada, viu, Renato? Estou apaixonada, quero todos vocês aqui, gente. Oh, se o cheque permitisse. Mas, gente, nessa provocação de trazer tudo isso, esse ambiente novo, tecnologia para a área do direito, como eu falei aqui no início, que eu uso dizer que é uma das mais tradicionais do mundo, né? Eu vou começar aqui com uma afirmação que pode soar meio dura para quem está ouvindo aqui. O direito, a nossa área, deixou de ser protegido pela complexidade, né? Olha que interessante, a gente cobrava caro, a gente tinha muita dificuldade de falar com o cliente, porque não existia uma comunicação, um diálogo, existia um monólogo do profissional do direito, né? Porque hoje a nossa profissão está exposta pela tecnologia. Acho que foi a Ana Flávia que trouxe para a gente aqui, dizendo que a tecnologia, na verdade, está expondo os sentimentos humanos de uma maneira nunca antes vista na história, né? E a gente sabe que o direito jurídico, ele sempre operou de modo muito artesanal, baseado em horas, linguagem muito técnica, é quase um deus, né? A gente tem essa brincadeira, né? Do deus embargador e tudo mais. E a gente tinha uma simetria de informação muito grande, então a nossa área ousava cobrar muito dinheiro para entregar algo para o seu cliente ou para a comunidade que era de muito difícil acesso. Então, com isso, com essa questão da tecnologia, especialmente a inteligência artificial, nessa questão dos conjuntos matemáticos e tudo mais, a gente rompeu essa barreira com força total. E lá em 2021, quando eu idealizei aqui a Leve, que é uma holding que participa de startups que apresentam tecnologia, que solucionam dores da área do direito, né? Eu não imaginei que isso fosse explodir logo depois. A gente, não sei se existe sorte, né, Renata? Existe estar preparado ali no momento certo, para a hora certa. E a gente explodiu, assim, hoje nós temos 15 legal techs no nosso portfólio, valuation grande, mas foi porque a dor está grande demais, o mato está alto demais, a gente chegou primeiro, alguém comentou isso aqui também, né? E aí você percebe, olha só, quando você vê uma notícia, igual na semana passada, que é a Anthropic, né? Está desenvolvendo modelos de LLM, aí como cloud e tudo mais, e tem essa capacidade de analisar documentos complexos, vai estruturar um raciocínio jurídico e operacional em larga escala. A gente não está falando de mais uma ferramenta, porque eu estou tentando ser simples, eu não ia falar senhores doutores, né? A gente não está falando mais de ferramenta, porque ninguém aguenta mais login e senha, né? Ninguém aguenta mais campanhas, como vocês disseram aqui, com Pix, sem Pix. Não, está todo mundo falando de uma infraestrutura cognitiva. O que vai facilitar o nosso dia a dia? E infraestrutura hoje muda o lado do poder. Eu, como cliente hoje, como pessoa que estou aqui utilizando os serviços de um advogado, eu tenho que entender que ele está entendendo o que eu estou falando aqui, né? E aqui vem um ponto central que a gente trouxe aqui, acho que foi o PC falando, vamos deixar a Priscila falar aí de governança, de regulatório, de como que a gente entra isso em compliance, especialmente nas empresas. A gente tem que entender que a tecnologia, sem a governança, ela é um risco sistêmico muito grande. É por isso que eu vou muito a Brasília, gente, sério. Esse projeto de IA, de inteligência artificial, regulação, que vai trazer mais tributação, não vai? Ele é um caos no mundo. E por mais que a gente tenha hoje regulações extremamente avançadas, eu falo isso com uma mão aqui, porque é uma dificuldade. Desculpa, nosso legislativo, tem gente muito boa lá. Explicar para quem está falando, desde enfermeiras, médicos, está falando de aeronaves e tal, falar qual é a importância de uma inteligência artificial na vida, especialmente de tecnologias para a área do direito. Assim. Então, a gente tem que trabalhar relações governamentais o tempo inteiro. Senão as pessoas não sabem falar a respeito, né? E aí não criam boas legislações. Então, a gente tem que estar onde está sendo discutido o poder, né? E para que mão ele vai. E aqui não é uma discussão só de produtividade, viu, Renato, e o pessoal que está aqui. A gente está falando de responsabilidade. Quem que vai responder por um erro gerado pela inteligência artificial? E aqui eu poderia ficar horas dizendo que existem mais de 5 mil julgados no Brasil. Já tem coleção disso aqui, de juízes dizendo que a inteligência artificial não erra. Meu Deus, eu tenho que vontade de ir lá e sentar com o juiz. Meu caro, tem um negócio chamado inteligência artificial que ela alucina. Eu adorei essa palavra quando descobri, né? Ela alucina. Não existe uma inteligência artificial que não erra. A gente tem que tomar cuidado com essa responsabilidade, né? Quem que vai garantir essa explicabilidade algoritmo? De quem é a obra? De quem é a propriedade intelectual? Ela é enviesada, ela é racista, ela é machista. Olha que loucura que a gente está vivendo aqui. Como é que eu vou defender meu cliente utilizando a IA se eu não fizer todo um estudo anterior? E eu gostei muito do que o Jeff Bezos disse na semana passada, que ele acredita que
a inteligência artificial nunca vai ser superada por um ser humano, porque a gente é capaz de sentir energia, de tomar decisões até antes dos conjuntos matemáticos, porque a gente sentiu, a gente teve ali uma energia de que não era bem por ali. Né? Então, assim, o mundo inteiro hoje está discutindo o marco regulatório da IA, o setor jurídico está muito olhando isso, e eu aqui, Priscila Spagna, não sou espectadora dessa conversa. Eu gosto de sentir que eu estou no front disso, porque nós precisamos liderar tudo isso para saber o que vai sair lá na frente e nós estarmos nesse jogo com maior força. Partindo para o final da minha fala, que eu gosto muito de me auto-apelidar, assim, uma pessoa extremamente FOMA, que é o Fear of Missing Anything, que eu aprendi com o nosso chairman aqui, o Carlos Foz, né? Não é mais de FOMO, é anything, tudo eu quero saber, tudo eu quero dar conta. Isso gera um estresse, assim, na gente, que se a gente não souber controlar os nossos sentimentos, as emoções, que não podem voltar atrás, né, Ana? Que a gente perde aí como água. Adorei, gente, parece uma poesia, meu Deus, que vontade de ficar te ouvindo, Ana, horas aqui. A gente se perde no meio do caminho e acaba não aproveitando o que a tecnologia entrega de bom por ser ferramenta para uso humano, para facilitar o nosso dia a dia. E assim, o que me deixa muito feliz hoje aqui é que eu tenho tempo de ser mulher, eu tenho tempo de ser mãe, eu tenho tempo de ser empresária, ter mais de 30 CNPJs no meu nome, de viajar, de fazer o que eu quero, porque eu aprendi que a tecnologia ela é minha aliada. E hoje eu até escorro uma lágrima assim em mim, porque eu fico muito feliz de não carregar mais pastinhas de documentos, de ajudar os advogados a facilitarem o seu dia a dia. E o futuro não é sobre tecnologia. O futuro tem que ser ético, estratégico, com escolha do que você vai fazer, né? Porque o futuro não vai ser decidido só nos tribunais. Ele será desenhado na interseção desse código, governança e responsabilidade. E a gente está aqui para aprender com vocês, profissionais. E, Nai, eu quero você no meu time de marketing, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa isso aqui. Nem sei se é dessa área. Mas, Renato, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Seguimos na provocação e na busca pela ética e responsabilidade no uso de dados aqui.